Olá, este é um vídeo da apresentação feita como introdução à sessão do UTAD Summit com o título ChatGPT Implicações no Ensino Superior. Ora bem, toda a gente sabe que o ChatGPT foi lançado no dia 30 de novembro de 2022 e desde então, só numa semana, segundo o CEO Sam Altman, teve mais de 1 milhão de utilizadores. Desde então, o impacto do ChatGPT tem sido tremendo. Vou apresentar algumas notícias que têm saído nos meios de comunicação social. Este é um título. O ensaio está morto. Ninguém está preparado para como a inteligência artificial vai transformar a academia. Outro título é o ChatGPT, uma ameaça para a educação superior. É a questão que se lança. ChatGPT está a mudar a educação, os peritos da inteligência artificial dizem que sim, mas como? Outro título. Terceiro, ChatGPT nas universidades, uma ferramenta para ensinar ou para enganar. Ainda mais outra, as universidades do topo francesas proíbem o uso do ChatGPT pelos estudantes. E, finalmente, digamos assim, The Rise of the Machines, o crescimento das máquinas, o ChatGPT conseguiu passar um exame da Ordem dos Médicos e obteve uma classificação de B num paper do MBA. Ora bem, tudo isto lança aqui alguns tópicos que foram discutidos nesta sessão. E eu, só para, antes de começar a falar mais um bocadinho sobre o ChatGPT, ia só mostrar mais uma vez esta pintura medieval que eu gosto muito, que representa basicamente uma sala de aula, né, da altura, numa altura em que não havia nem internet, nem smartphones, nem smart nada, e portanto o acesso à informação era muito escasso, só podia ser obtido em ordens religiosas e portanto, devia ser muito entusiasmante ir a uma aula. Mas mesmo assim, quando os livros eram raros e não existiam em quase lado nenhum, só nas bibliotecas dos mosteiros e das ordens religiosas, vejamos o que é que está aqui a acontecer. Este sujeito está a dormir, aquilo ali está aborrecido, e então, nesta altura, que bom seria para o mestre poder perguntar: então, já conhecem o ChatGPT? Não sei, seria uma coisa interessante, mas agora temos o ChatGPT e então uma das nossas grandes missões é tentar motivar os alunos para a aprendizagem e então o ChatGPT, que foi lançado por esta companhia, que é o OpenAI, está disponível. Esta é a interface do ChatGPT, onde tem aqui, logo no menu de entrada, uma série de exemplos de capacidades e limitações. Eu já vou falar um bocadinho sobre isso. E então, eu como docente, pensei como é que eu poderia testar o ChatGPT e então nada melhor que utilizar uma ferramenta de inteligência artificial no contexto do ensino de inteligência artificial e neste caso é uma unidade curricular chamada inteligência artificial que existe na licenciatura em Engenharia Informática. O tópico que selecionei é um tópico que faz parte do currículo que é algoritmos genéticos. Não é? São os algoritmos inspirados na biologia e na genética. E então, a primeira aplicação que eu acho que pode ser muito útil para os alunos é, depois de estudarem com fontes credíveis, tentar usar o ChatGPT como uma espécie de tutor. Então, eu posso perguntar ao ChatGPT, eu perguntei como é que se eu podia gerar duas respostas de escolha múltipla acerca de algoritmos genéticos e dos seus operadores principais. E ele gerou estas duas que vocês estão aqui a ver. Uma que não só gerou as duas perguntas, como forneceu a resposta correta. Portanto, estas perguntas são perguntas triviais sobre algoritmos genéticos, mas quem pede para gerar duas, podia ter pedido para gerar muitas mais e também pode pedir ao ChatGPT para explicar um determinado conceito. Depois pedi para apresentar um algoritmo para, basicamente, implementar uma operação de cruzamento com um ponto num algoritmo genético. Eu aqui usei a língua inglesa porque, por um simples motivo, é que os modelos foram treinados com várias línguas, mas obviamente que a informação em inglês é muito maior, portanto a qualidade das respostas também é maior em inglês. E então ele deu não só
forneceu não só um algoritmo com 5 ou 6 pontos para implementar o cruzamento com um ponto, como também, sem ter perguntado isso, me forneceu uma função em Python que permite implementar o cruzamento. Ora bem, o algoritmo tem um ponto ou outro que precisaria de mais enquadramento, mas não está completamente incorreto, está, e a função está completamente correta. Portanto, aqui, digamos assim, que ele também deu uma resposta satisfatória. Agora, a próxima questão foi para testar se ele podia fazer uma operação de cruzamento na sequência do que eu lhe perguntei antes, entre dois cromossomas codificados com um sistema binário, com uma codificação binária. E então perguntei-lhe se ele podia cruzar estes dois cromossomas, que são estes que estão aqui apresentados, e a partir do bit quarto, não é? E eu estou a apresentar aqui do lado esquerdo um exemplo em que basicamente ele tem de cruzar a informação, os dois bits de baixo, um 1 passam para cima e um 0 para baixo. Isto é uma pergunta que é trivial, mas às vezes os alunos perguntam sempre se conta da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e às vezes também tem confusão no bit, qual é que é o bit quarto. Neste caso, o ChatGPT não teve dúvidas absolutamente nenhumas, conseguiu identificar muito bem o quarto bit e conseguiu fazer a troca dos bits de uma forma muito portanto, correta, e não só fez isso, como também forneceu uma explicação de como é que o fez. Depois, a seguir, na mesma sequência, forneci-lhe uma função matemática trivial, que é esta que está aqui, e disse-lhe que o cromossoma, basicamente os 3 primeiros bits codificavam uma variável x, os últimos 2 uma variável y, e pedi-lhe para ele dizer qual é que seria o valor correspondente com esta codificação para este caso. E ele fez a descodificação de binário para inteiro, para os valores inteiros, fez os cálculos e apresentou o valor correto, e não só fez isso, como apresentou a explicação. Portanto, digamos que aqui esteve mesmo muito bem, respondeu correto. Outra forma de atualizar é, por exemplo, imaginemos que eu preciso fazer uma introdução sobre algoritmos genéticos. Qual é que seria uma possível estrutura de um capítulo sobre algoritmos genéticos, de introdução? E então perguntei-lhe isto, e ele basicamente deu-me também aqui uma estrutura baseada em 10 pontos, que também está correta. Portanto, poderia haver aqui talvez uma introdução, digamos assim, o estado da arte, o background, uma revisão, métodos de codificação, o que é a função de fitness, o que é o cruzamento e a mutação, operações de seleção, como é que se separa o algoritmo e exemplos de aplicação. E conclusão, está bastante coerente. Digamos que há aqui talvez uma troca que eu faria entre um capítulo 5, o 6 e o 7, talvez, porque primeiro vem a seleção, mas de resto, está muito bem. Depois, sugestões sobre os livros mais relevantes sobre algoritmos genéticos. Mais uma vez, ele apresentou aqui uma lista com 7 títulos, e diz que estes livros são altamente reconhecidos como livros de referência sobre algoritmos genéticos e podem fornecer umas bases sólidas para qualquer pessoa que esteja interessada em aprender sobre este tipo de algoritmos. Os primeiros dois, o primeiro, que é o Genetic Algorithms in Search Optimization and Machine Learning, é um livro que é dos mais conhecidos a nível mundial, que é deste sujeito David Goldberg. Toda a gente conhece este livro. O segundo também é bastante conhecido, é por esta autora Melanie Mitchell, An Introduction to Genetic Algorithms, também é muito conhecido. O terceiro é que os outros também são conhecidos, como o 5, o 6 e o 7. O terceiro é que eu por acaso nunca associei, decidi pesquisar no Google se de facto esta referência estaria correta. Por este autor, o Larry Ellishman. Um Handbook of Genetic Algorithms. Estes são os dois primeiros, o 1 e o 2. O terceiro, e então perguntei-lhe, outra vez, então estás familiarizado com este livro, com o título Handbook of Genetic Algorithms, edited by Larry Ellishman? E ele, sim, estou muito familiarizado, e diz o que é que o livro trata. E eu então disse, mas eu não consigo encontrar o livro na internet. Qual é que é o número, o ISBN? E ele diz que o ISBN é este, 04420162994, e foi publicado pela editora Van Nostrand Reynolds. E eu, insisti e disse, mas
Não há informação, não consigo encontrar informação acerca deste livro. Serás errado? E ele, I apologize for the confusion. Estou muita desculpa. O livro, afinal, foi editado pelo Lawrence Davis e publicado, de facto, pela mesma editora. E o ISBN é este, 0044-200-2332. Ora bem, não é o mesmo número, portanto, eu não sei se ele inventou o primeiro número, mas isto é só para concluir que o livro, efetivamente, é este. E muito cuidado com a utilização do chat GPT, porque é uma ferramenta espetacular, mas é preciso ser utilizada com cuidado. Depois, outra aplicação muito interessante é como tradutor. Pedi-lhe para dizer, traduz a seguinte frase para inglês. Uma das áreas em que os algoritmos genéticos tiveram maior sucesso foi na resolução de problemas de otimização com vários critérios. E ele apresenta-me aqui a tradução. Mas eu, se não estiver satisfeito, pego no texto em inglês e diz, refina-me aqui um bocado em inglês. E ele apresenta-me aqui um texto já com mais refinado. Portanto, como do tradutor, imaginando que eu quero escrever um artigo em inglês e que não domino muito bem a linguagem, 5 estrelas. Acho que vai ser uma ferramenta muito útil. Agora, em relação às capacidades, é interessante que nós podemos ter uma conversa, tem vários momentos distintos, ele guarda a informação enquanto nós não limpamos a conversa e ele consegue lembrar-se até o máximo de 3.000 palavras ou 4.000 tokens. Eu não vou explicar agora o que é um token, mas portanto, 3.000 palavras. Não é? Diz que também permite fazer correções e está treinado para declinar pedidos inapropriados. Portanto, eu acho que em algumas coisas ele não aceita responder. Se perguntares, por exemplo, como é que se constrói uma bomba, acho que ele não vai responder. Depois, pode geralmente gerar informação incorreta, já vimos isso. Portanto, a grande questão é como saber se a informação é ou não válida. É a grande questão. Portanto, isto levanta logo aqui alguns aspectos que para um utilizador que seja novato numa matéria tem de ter cuidado, porque pode estar a receber informação que parece credível e não é. E pode geralmente produzir instruções que possam ser polarizadas ou então até mesmo que prejudiquem alguém. Portanto, os Estados Unidos já estão muito preocupados em saber se o ChatGPT tem orientação política e eles já estão a ver de que lado é que ele está, mas eles dizem que não é conclusivo. Conseguiram saber de que lado está, mas portanto já estão a ver a que ponto é que isto está a chegar. Depois, a informação que eles usaram para treinar, que foi de facto uns milhões e milhões e milhões de livros e muita informação da internet que é impossível para qualquer humano ler, foi informação que foi só até ao fim de 2020, até 2022. Portanto, a partir daí, a informação mais recente, ele não vai responder. Se apontar qualquer coisa sobre a guerra da Ucrânia, ele não tem informação. Portanto, devemos aderir ou rejeitar o ChatGPT. É a questão. E, como eu falei sobre algoritmos genéticos, e este cientista, que é o Darwin, foi um dos mais citados de todos os tempos, ele tem esta frase que eu gosto muito, que não é a espécie mais forte que sobrevive, nem é mais inteligente, mas é que se consegue adaptar melhor. Portanto, nós não temos nenhuma outra alternativa, no meu ponto de vista, senão adaptarmos à nova ferramenta, como temos feito para outras. E até apresento aqui a curva de adoção que foi proposta pelo Rogers em relação às novas tecnologias. E então há aqui uma pequena porcentagem, que é 2,5%, que correspondem aos inovadores. Neste caso são os tipos da OpenAI. Depois temos 13,5%, que são os primeiros adotantes, que geralmente são aquelas pessoas que tendem sempre a comprar a última tecnologia e aderem muito rapidamente. Depois tem a grande maioria. Depois há a grande maioria que adota mais cedo, a grande maioria que adota mais tarde e depois os atrasados. Ora bem, aqui eu acho que nós devemos estar, estamos ligados à tecnologia, devemos estar nos primeiros adotantes. E como este seminário também tem a ver com a discussão das implicações. É claro que há implicações sérias em questões de ética e de integridade académica. E então decidi perguntar também ao ChatGPT quais é que seriam as implicações. E ele respondeu, para mim, eu não sou especialista nesta matéria, mas muito bem. Primeiro, ao plágio, é um problema grave. Depois, a deturpação da informação, a dependência da tecnologia. Quer dizer, nós agora os miúdos vão começar cada vez a usar este tipo de tecnologia para fazer os seus ensaios, os seus relatórios. Portanto, vai de certa maneira afetar aquilo que é crucial, que é o desenvolvimento do pensamento crítico. Depois, a falta de responsabilização, ou seja, ele não referencia, não dá crédito onde é que foi buscar a informação, porque ele prevê sempre a última palavra que vai utilizar, portanto, aquilo vai buscar aquilo a muito, muito sítio, e, portanto, é muito difícil saber de onde é que a informação veio, não é?
E, portanto, estes são assuntos sérios que têm de ser, de facto, refletidos e que foram alvos de debate nesta mesa que tivemos. Já agora, o que é que está aí a vir? O que é que já está aí ou a vir? Bom, ora bem, se temos o chat GPT, temos já um aluno de Princeton que desenvolveu o GPT-0 com a aplicação para um telemóvel, um smartphone, que, pelos vistos, ou para um computador que detecta se houve plágio e se o trabalho foi ou não feito por um chatbot. Também é uma coisa que é importante, é que esta ferramenta, este OpenAI, esta plataforma, esta empresa, começou por ser uma empresa sem fins lucrativos, mas entretanto já não é. E portanto, agora ao utilizar o ChatGPT já aparece aqui uma mensagenzinha, quero usar a versão premium e pronto, então é preciso pagar e portanto não sei até que ponto aqui dentro em breve não estará disponível outra vez, ou então a versão melhor terá de ser paga, o que é verdadeiramente mau, do meu ponto de vista. Uma coisa que também, claro, que os concorrentes também estão atentos e a Google diz que vai lançar o Sparrow. O Sparrow diz que vai ser o killer do ChatGPT e, portanto, diz que vai ser muito melhor. Portanto, só podemos, de facto, esperar que vem aí qualquer coisa ainda melhor. Eu estou nessa expectativa. Uma das coisas que eu aqui apresentei também, e acho que vocês também podem testar, que é uma das áreas em que diziam que a inteligência artificial teria muita dificuldade em penetrar e quase nunca que seria na parte da imaginação e da criatividade. E se vocês então quiserem, testem também esta ferramenta da OpenAI, que é o DALL-E 2, e eu pedi-lhe aqui, cheira aqui uma pintura sobre o Porto com o estilo do Van Gogh. E ele, de rajada, claro que gerou-me estes quatro quadros, dos quais eu até aumento aqui estes dois. Pronto, não digo que não é impressionante. E então se eu disser, mas agora põe-me aí uma pintura abstrata sobre um estudante a utilizar a inteligência artificial. E então ele gerou-me estes quatro, e aqui estamos aqui a ver dois, em que fatalmente do lado esquerdo estamos a ver um estudante aqui a olhar para um smartphone com um computador por trás, do lado direito um mais abstrato. Portanto, o que eu quero demonstrar com isto é que, por enquanto, os chats e estas ferramentas só estão a trabalhar com texto, não é? Mas no futuro também vou trabalhar com imagens e também com música, porque também há ferramentas para gerar música automaticamente com uma grande qualidade. E o Deep Learning e tudo que está por trás do ChatGPT, não é? Das redes neuronais artificiais, são excepcionais a processar imagens neste momento e vídeos. Também os vídeos e as imagens vão ser incorporadas em ferramentas deste género e, portanto, o que é que será para aí o Chat X ou... não sei. Acho que recomendo que vocês vejam filmes de ficção científica. Este filme já é velhinho, que é o 2001 A Space Odyssey, uma Odisseia no Espaço, 2001, que é um filme clássico, bastante profundo, e que tem várias partes em que o utilizador interage com o computador e o computador aconselha, e portanto isso será uma coisa que no futuro vai acontecer. Nós vamos ter digital assistants que serão baseados nestes chats ou noutros, e portanto eu estou extremamente entusiasmado com o que aí vem, e portanto entre a histeria e a prudência, acho que nós temos de encontrar um ponto de médio em que nos temos de adaptar a essa ferramenta que pode ser muito útil. Ora bem, é com isto que concluo, esperando que vocês tenham gostado da apresentação. Esta foi feita a pedido de alguns colegas que não puderam estar presentes. Muito obrigado.